Quando a gente escuta de alguém tinha que ser nordestino, ela não é dirigida à pessoa de uma forma de elogio. Acho que significa muito para nos aceitar. O caráter comum das estruturas e funcionamentos designadas respectivamente como ideologia inconsciente é o de dissimular sua própria existência no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo um tecido de evidências subjetivas, nas quais se constitui o sujeito. Na citação de Michel Pechet, que acabamos de ver e ler, o autor fala das evidências subjetivas nas quais se constitui o sujeito. O que diz o autor nos ajuda a entender a noção de sujeito e identidade. Vejamos. Como já vimos no vídeo sobre ideologia que aparece aqui no nosso card, somos atravessados pela ideologia, que é o que nos convoca a tomar posição. Essa tomada de posição não se faz necessariamente de forma consciente, o que não significa dizer que o sujeito é inconsciente, ou seja, que não tem consciência, como se fosse controlado e não pudesse ousar pensar por si mesmo. Então, o sujeito que devemos pensar é o sujeito do discurso, isto é, o sujeito que é atravessado pelo inconsciente e pela ideologia de maneira constitutiva. Ou seja, ao se identificar como nordestino, os sujeitos não têm controle sobre a forma como eles se identificam com alguns sentidos sobre ser nordestino e não com outros. E essa construção de dizeres sobre essa identificação é sempre ideológica. Mas pensando no sujeito, o que é ser nordestino? É muito mais que só fazer parte de uma região, é você carregar e colocar para frente a história de um povo que lutou muito para justamente te dar a oportunidade de estar onde você está hoje. Para mim, ser nordestino é você nascer dentro da localidade nordeste regional do nosso país. Eu acho que é uma expressão que traz um estereotipo muito xenofóbico. É você olhar para pessoas, indivíduos, e não enxergar ela como indivíduos. É você colocar ela em uma caixinha e denominar, tipo, tinha que ser nordestino é tudo assim, nordestino tinha que ser daquele jeito. Então, você não enxerga para aquele grupo como indivíduos, você enxerga como uma caixinha que você denominou, então é muito estereotipo e xenofóbico ao mesmo tempo. Como ouvimos nas falas anteriores, para Amanda, podemos entender primeiro que o ser nordestino ou nordestina significaria nascer no Nordeste do Brasil, em qualquer um dos estados, como Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Esse é o sentido evidente, construído ideologicamente para a maioria das pessoas que, no entanto, não se dão conta que estão reproduzindo o que é da ordem do senso comum. Porém, Isabelle nos diz que, para ela, vai muito além de ter nascido no Nordeste, mas também ter relação com a história de quem é nordestino ou nordestina. É, então, se identificar com a história do ser nordestino. Pensando na definição que Pechet aponta para o sujeito, essa história de que Isabelle fala pode ser compreendida como a relação do sujeito com a sua constituição histórica, no modo como a história de uma população, de um grupo social, determina como o sujeito diz de si. Em outras palavras, o sujeito está ligado à história de modo que nós, nordestinos, entendemos o enunciado diferente de como alguém de fora pode entender, mesmo que isso não seja uma regra. Vejamos alguns exemplos. Nossos irmãos compatriotas nordestinos são gente de bem em sua maioria, porém muitos são ainda presos ao analfabetismo e ignorância. Vamos torcer para que repensem seu voto. A hora não é de desunião, pois é isso que os estrangeiros querem. Publicado no dia em que aconteceu o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, o autor deste tweet entende que o ser nordestino ou nordestina é estar ligado, em grande parte, ao analfabetismo e à ignorância, o que coincide com o que Amanda fala sobre a xenofobia em relação ao povo nordestino, como se o povo nordestino fosse atrasado em relação ao restante do Brasil. Tweets como esse podem nos ajudar a entender como, no sujeito, se encontram a ideologia e o inconsciente. A ideologia, nesse caso, convoca o sujeito do discurso a se identificar com a prática xenofóbica, sem que, no entanto, ele se dê conta de que o que diz é entendido como xenofobia, já que, aparentemente, tem um certo apreço pelos compatriotas nordestinos. E a xenofobia seria, de maneira geral, uma aversão a algum povo, o que vemos circular também nos jornais online, como na matéria do jornal Folha de São Paulo, cujo título é Ação da PRF infla a xenofobia contra Nordeste em grupos pró-Bolsonaro, ou na matéria do JC Online, Eleição de Lula traz à tona novos casos de xenofobia com o Nordeste.
Assim, se articula a ideologia inconsciente para a produção do que Pechet chamou das evidências subjetivas, ou seja, o sujeito acredita, quase que de maneira fiel e incontestável, que os votos dados pelos nordestinos na eleição presidencial são fruto do analfabetismo e da ignorância. Além desse tweet, houve outros que circularam após a finalização da apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial, como esse aqui. Sim, meu amigo nordestino, espera a picanha de quem não te deu nem água. Ou outro, quando ver no nordestino vendendo capa de volante no farol e pedindo dinheiro, vou dizer, faz o L. Porém, como podemos entender a identidade de um grupo social? Nos últimos anos, temos discutido muito, em especial no Brasil, a respeito das identidades dos grupos minorizados e das relações de opressão. Há também algumas críticas a esses debates teóricos que colocam esse campo com identitarismos. Mas, como nos diz a filósofa Djamila Ribeiro, abro aspas, o que se quer com esse debate sobre as identidades, fundamentalmente, é entender como poder e identidades funcionam juntos, a depender de seus contextos, e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades, fecho aspas. Portanto, com a autora, podemos pensar que as identificações não é algo redutor, mas necessário para refletir e produzir mudanças sobre a forma como as desigualdades e opressões são estruturantes em relação a alguns grupos sociais. Uma vez que, para análise do discurso, o sujeito é o sujeito do discurso, o qual é efeito de linguagem, a identificação também se constrói na e pela linguagem. Para Medeiros, abro aspas, identidade então será esse processo de apagamento do processo de identificação considerado como um processo de interpelação do indivíduo em sujeito. O que também nos diz Nascimento 2020 é que o sujeito é, abro aspas, sempre chamado a assumir uma identidade que vai criar-lhe uma ilusão de sujeito centrado, controlador de si e dos sentidos. Podemos pensar então que o nordestino é uma forma de identificação dos sujeitos? Já nos dizia Guimarães Rosa que o nordestino é antes de tudo um forte. Esse enunciado retornou também nesse período de 2022, juntamente com a expressão orgulho de ser nordestino. Que sentidos então essa expressão pode tomar? Orgulho de ser nordestino é orgulho de fazer parte, de compor um grupo de pessoas, certo? Fortes, guerreiras, batalhadoras, que se destacam em nosso país. Hoje nós temos escritores, políticos, apresentadores, artistas que são nordestinos e que tanto orgulham esse pedaço do Brasil que faz parte e compõe todas as demais regiões. Os outros estados, o restante do Brasil, ver a gente com um olhar tão negativo, é fundamental você estar sempre impondo que você tem orgulho de ser nordestino, que você tem orgulho de fazer parte de uma história, de um povo, porque justamente as outras pessoas veem os nordestinos em geral como um povo medíocre, burro, que não sabe ler ou escrever. Nos dizeres de Wanderilson, há políticos, artistas, escritores que tanto orgulham essa parte do país. Enquanto Isabelle diz que é importante ter orgulho de ser nordestino, porque outros sujeitos veem o nordestino de forma negativa. A construção da identidade no discurso também se faz pela diferença, isto é, pela heterogeneidade. Nos dizemos de um modo, somos ditos pelo outro de uma outra maneira. Como reflete Dinardi, abro aspas, o processo de identificação e interpelação marca a entrada do sujeito no simbólico, a qual é, no entanto, apagada pela sua evidência como unidade. Processo marcado pela resistência, pela falha, a identificação abre a possibilidade de que os discursos venham a se reestruturar e, com eles, a identidade construída para e pelo sujeito. Para a autora, a identidade é uma construção instável, fragmentada, que sofre oscilações do processo discursivo, isto é, tem aparência e efeito de totalidade. Pensando então em identidade e a identificação, retomamos a pergunta: o que é ser nordestino para você? Esse foi mais um vídeo do Escutas. Se você gostou, assista também os outros vídeos que fizemos aqui no nosso canal. Já falamos sobre ideologia, sentido, redes sociais e fake news. Até o próximo vídeo.